Aleluias, glórias a Deus. Como nós estamos alegres por poder chegar em mais um culto ao nosso Deus. Chegar num culto de domingo é uma das grandes alegrias que nós podemos ter. O rei Davi dizia que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias fora dele. E poder chegar e receber uma equipe de louvor tão poderosa assim, nosso maestro Rogério, com tanta excelência, nós glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. A igreja tem permanecido. Os desafios são constantes, mas a igreja permanece diante do Senhor. O pastor me convidou para trazer uma palavra rápida aqui. Se alguém pudesse me ajudar e trazer aqui o nosso gasofilaço. Obrigado, Kátia. Eu queria ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Se você pudesse abrir a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Vamos ler. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Verso 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Palavra poderosa. Nós temos experimentado algo que vem de fato da parte da soberania de Deus. Ter a alegria de fazer uma entrega daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor é algo que nos motiva a manter uma vida realmente fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Eu estou tendo a alegria de passar ali pela leitura do Pentateuco. Nós estamos no livro de Deuteronômio. E esse livro de Deuteronômio é quando Moisés então começa a preparar um memorial de tudo aquilo que havia acontecido em toda a jornada. Desde o início lá da saída das mãos do faraó, tudo aquilo que eles foram experimentando. Então agora Moisés está ali fazendo um memorial. Ele está escrevendo algumas coisas. E ali nós vamos lembrando de tudo aquilo que o povo havia passado. E uma das coisas que ele faz questão de colocar ali e relacionar é a parte das entregas que a gente vê lá em Levíticos. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quando nós convidamos para que nós possamos meditar numa palavra que vai falar sobre ofertas, sobre dízimos, sobre primícias, nós vamos falar de algo que nós temos vivenciado do Senhor. O fato é que se você parar hoje para prestar atenção de tudo aquilo que você tem recebido, o que de verdade você produziu para que aquilo chegasse até suas mãos? Eu sei que existem pessoas aqui que vieram de regiões do Brasil, que muitas pessoas que elas conviviam nem sequer fizeram uma viagem para fora do estado. E hoje, por algum motivo, você está aqui. Se nós confiamos que esse Deus que nós servimos é o Deus que tem a soberania sobre todas as coisas das nossas vidas, nós devemos fazer um ato de entrega. E eu te convido nessa noite a fazer esse ato de entrega e fazer com que as bênçãos do Senhor elas possam de alguma forma começar a retornar sobre a sua vida. E olha, eu não estou falando algo sobre uma barganha com o Senhor, mas eu estou falando algo de uma entrega verdadeira. Muitas são as passagens onde nós vemos homens chegando diante do Senhor e fazendo um voto, uma aliança com Cristo e fazendo uma entrega. E eu te convido nessa noite a experimentar desse verso 10 aqui que é tão tremendo. E se encherão e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Você pode ficar de pé agora. Queria fazer uma oração. Feche os seus olhos e fala com o Senhor nesse momento. Pai,
Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de chegar diante do Senhor e fazer uma entrega daquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos, Pai. Nós sabemos que não existe nada, absolutamente nada, Deus, que ocorra nesse mundo natural que não seja representado no mundo espiritual. Nós depositamos esse dia, Pai, através dessa entrega física nossa, algo no mundo espiritual. Desata, ó Deus, sobre as nossas vidas o novo. Derrama um novo, Pai, um vinho novo sobre as nossas vidas. Consulta o nosso coração, Pai. Enxerga, Deus, em nós um coração preparado e disposto a te honrar, em nome de Jesus, através das nossas finanças. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito chegar às nossas mãos, e que nós possamos nos alegrar em celebrar esse ato dessa aliança verdadeira no Senhor. Eu te peço, abençoa, Deus, esses irmãos, essas irmãs que hoje entregarão, Deus, uma semente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Aqui no telão tem para quem faz essa doação também online. Então,
quero chamar as crianças para vir para cá. Aleluia. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz que a Bia, mais a filha dela também vai se integrar para ajudar as crianças. E você também pode fazer parte dessa equipe. Eu quero ajudar, eu quero contribuir com algo. Eu quero fazer sim um dia a escolinha com os bebês ou com os maiorzinhos. A líder, a Fabrícia, ela tem todo o manual. É só você chegar e ensinar. Tem coisa mais linda que isso? Então, se você também estiver disposto a ajudar e a contribuir com a obra do Senhor, e somos aqui todos voluntários e precisamos de ajuda. Aí cada domingo um vem, é bom. Amém? Então coloque, estende suas mãos para cá. Olha quanta criança. Fabíola quer orar, meu amor? Quer vir orar? Não? Ó, Fabíola, Luana, eu, a mãe da, até a mãe da Fabíola, que está aqui de passagem, se dispôs a ajudar. Fabrícia, agora tem a Bia, tem a pastora Bia, tem a Bia junto com a filha. Faça parte dessa equipe também. Pastor, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Entra aqui para ajudar a gente, amém? As crianças é uma bênção. Glória a Deus. Senhor Deus e meu Pai, está aqui todas as crianças, Senhor, do Ministério Brasileiro aqui em Ormond Beach, e nós estamos aqui entregando ao Senhor todo o caminho que eles forem percorrer nessa América, ou aonde Ele plantar as plantas dos pés, Pai, que prosperem, que reinem, que faça algo para a obra do Senhor crescer e avançar, em nome de Jesus. Aqui tem ministros de louvor, tem presbíteros, tem missionários, tem pastores, tem diáconos, diaconisa, tem tudo aqui, Senhor, para a tua obra. Faça conforme a tua vontade. Unge a cabeça deles, Pai. Coloca o capacete da salvação e a armadura de Deus, para que nenhum mal venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor Wellington. Graça e paz, igreja. Boa noite. Todos bem? Amém. Deus é maravilhoso. Vamos continuar nosso culto de celebração ao Senhor. Eu creio que Deus tem algo a liberar sobre nós, como já está liberando nessa noite. Sempre é uma honra, um privilégio podermos nos reunir para adorarmos a Jesus. Não tem... Bom, a minha vida tem sido assim desde sempre. E eu quero gastar a minha vida na presença de Deus. Porque eu sei que é a melhor escolha que nós podemos ter e fazer, né? Jesus, Ele é maravilhoso, Jesus é bom. Amém? Então eu quero dizer para você, fique com o teu coração aberto, tá bom? Se ainda você não deu um sorrisão para o seu vizinho aí, dá um sorriso para ele. Fala para ele, seja bem-vindo, fique à vontade. Tenho certeza que será uma noite, eu creio que desde que nós entramos aqui, o Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações. A gente vem para cá orando, e todo esse culto, todo esse movimento é através de oração. A gente sabe que nada é feito sem oração. Porque o que move os nossos corações, o que move as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos. Quero fazer uma oração. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por mais essa noite. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Deus. Jesus, esteja aqui, Deus. Ministra nossos corações, que nada do que for falado aqui, Pai, seja de mim, Pai. Eu não tenho nada, de verdade, nada para oferecer. Mas o Teu Espírito Santo, Ele tem, Pai. Ele sempre tem. E que de fato nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, Deus. Que nós possamos sair daqui
com clareza, Pai, com direção, com conhecimento, que o conhecimento liberta, que a perspectiva daquilo que o Senhor deseja que nós avancemos no Senhor, nós possamos assimilar nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Eu já queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 15, o versículo 16. E eu queria nessa noite dar um tema para essa mensagem. Eu queria falar sobre Simão Cirineu. Amém? Quantos aqui já ouviu falar de Simão Cirineu? Quantos aqui já ouviu falar dele? Simão Cirineu é o tema da mensagem. Marcos capítulo 15, o versículo 16. O texto diz assim: os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todos. Eu vou ler aqui para que a gente fique com uma única só versão. Os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Versículo 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 19. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, postos de joelhos o adoravam. E havendo-lhe o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestido com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Verso 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Versículo 22. E levaram-no ao lugar de Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Versículo 24, a gente para no versículo 24. E havendo crucificado, repartido as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. Amém? Glória a Deus. Simão Cirineu, meditando na história desse homem, ele só é citado na Bíblia nesse trecho, né? Aonde que Jesus ali no caminho de Gólgota, a ponto de ser crucificado, ele foi forçado a carregar a cruz, ajudar Jesus a carregar a cruz. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele estava dilacerado. Jesus, ele estava... Eu vi uma imagem essa semana sobre uma probabilidade daquilo que foi o espancamento que Jesus sofreu, porque ele foi moído. Em Isaías 53 fala que Jesus, ele foi moído. Então Jesus estava carregando a cruz ali, então ele estava fraco, ele estava ferido, feridas geram infecção, ele estava sangrando muito, e ao ponto de não suportar o peso. E ali os soldados forçam Simão Cirineu a ajudar Jesus a cumprir o caminho até Gólgota, que era o lugar da crucificação. Amém? E me constrange e alegra muito meu coração por saber que na nossa caminhada a gente sempre vai nos depararmos com alguns Simãos Cirineu, e eles fazem parte da nossa caminhada. Amém? Mas eu queria falar um pouco também sobre quem foi Simão Cirineu. Então a gente meditou aqui em Marcos capítulo 15. Simão Cirineu, ele era de uma cidade do norte da África, a cidade do norte da África chamada Cirene. Por isso que veio o nome Simão Cirineu. E muito provavelmente
o texto nos fala que ele estava ali de passagem. Ou seja, ele estava, eu posso dizer que ele estava no lugar certo e na hora certa. Muitas das vezes assim a nossa vida, a gente vai nos deslocar para certos lugares, para podermos ir com um objetivo, mas sempre o Senhor vai transformar esse objetivo em algum outro objetivo que se torna um propósito. Então Simão Cirineu, ele era um judeu, nós podemos dizer que ele era um judeu africano. Essa cidade, ela ficava a cerca de, Cirene ficava a cerca de 1.600 quilômetros até a cidade de Jerusalém. Mas Simão Cirineu, ele não estava ali simplesmente por acaso, ele tinha um propósito de ter saído de Cirene e viajado até Jerusalém. Amém? Só que naquela época, viajar, hoje é tranquilo, né? A gente pega um avião, desloca para uma cidade, para outra, e cada vez mais vai ficando melhor os deslocamentos. Inclusive, estão aí até se criando um avião hoje que provavelmente ele vai atingir ali os 1.200 quilômetros por hora, então as viagens vão se tornar mais rápidas, mas naquela época não. Então Simão Cirineu, ele desloca de Cirene para Jerusalém, cerca de 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Dá para você imaginar mais ou menos aí quanto que é esse percurso? Seria daqui como eu acredito que em Boston, né? Mais ou menos, como daqui em Boston, né, Luiz? Esse deslocamento. Então um percurso que naquela época ele era desproporcional. Então Simão Cirineu demorou meses, né, para poder chegar até Jerusalém. Mas o que me chama a atenção, que Simão Cirineu, ele se desloca por esse percurso por um propósito religioso. Ele se desloca para esse percurso por um propósito religioso, porque naquele tempo de Jesus, eu vou ler alguns trechos aqui, para a gente trazer o nosso entendimento. No tempo de Jesus, havia esses tipos, não no tempo de Jesus, no tempo nosso de hoje, continua da mesma forma, que existe dois tipos de cegueira no ser humano. Existe a cegueira das opiniões que a gente ouve, e também existe a cegueira da religião que vem ao nosso coração. Mas é um tipo de cegueira, e cegueira, na minha vida, na tua vida, nos leva muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a pecado, porque a gente é levado e motivado por uma visão, correto? Ou seja, eu creio em algo, então eu estou disposto a pagar um preço por isso. E foi o que Simão Cirineu fez. Ele se desloca de Cirene para Jerusalém por um propósito religioso, mas que ele cria que era uma verdade. Amém? Todos estão entendendo? Eu quero que fique bem claro o que está sendo falado. Então ele se desloca até Jerusalém. Naquela época, por Simão Cirineu ser um judeu, ele seguia o judaísmo. Amém? Ele seguia o judaísmo. E naquela época o judaísmo estava muito fracassado, porque os líderes, os sacerdotes, estavam envergonhando o judaísmo. E isso trazia um fardo, um peso muito grande. Então o fato de Simão Cirineu deslocar para o Jerusalém era para poder ele pagar um preço desse fardo. Ele queria, vou falar um vocabulário de hoje, ele queria uma remissão de pecado para ele e para a tua família. Na cultura judaica, pelo menos uma vez na vida, o judeu ele precisava peregrinar até Jerusalém para participar de algumas festas. E naquela época que a gente leu aqui em Marcos, era o tempo da Páscoa. Se a gente voltar uns versículos acima, antes da crucificação de Jesus, Jesus estava na mesa junto com os discípulos celebrando a Páscoa. Por isso que ele celebra a Páscoa, depois ele traz a Santa Ceia, aonde que ele reparte o pão, porque dali ele partiria para a crucificação. Então Simão Cirineu foi até Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. Então havia uma alegria no teu coração, o teu deslocamento de 1.600 quilômetros. Imagina você percorrendo desertos,
passando frio, passando calor, né? Porque deserto é assim. Então, uma viagem, um percurso, é óbvio que não tem como aqui falar quanto tempo, qual foi a data que eles se deslocam para Jerusalém, mas foi muito tempo para poder celebrar a Páscoa. Irmãos, eu amo Simão Sirineu, porque por poucas vezes eu ouvi falar sobre ele, mas ele foi tão importante na história. Ele foi tão importante na história da crucificação, porque quando ali ele ajuda Jesus a carregar a cruz, eu fico imaginando Jesus olhando para o lado e pensando assim: não é Pedro que está aqui, não é João, não é Tiago. Eu nunca vi esse homem, mas esse homem está aqui suportando a cruz comigo. Já parou para pensar sobre isso? Porque a gente sempre fala assim, Jesus levou a cruz, mas pouco é falado que ali havia um homem chamado Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar aquele peso. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, e atenda isso e guarda isso no seu coração, que a gente deve tomar nossa cruz, não quer dizer que você vai carregar essa cruz sozinho. Por quê, pastor? Porque nem Jesus carregou a cruz dele sozinho. Está falando heresia? Não, está na Bíblia. Tenho certeza que muitas das vezes a gente fala assim, Deus, mas a minha cruz está tão pesada. Quantos aqui já falou isso? E muitas das vezes a gente acha que a cruz que eu estou carregando é mais pesada que a tua. Você imagina que a cruz que você está carregando é mais pesada que a minha. Mas de fato a cruz que Jesus estava carregando era muito pesada. Porque uma coisa é carregar a cruz, outra coisa é carregar a cruz com o corpo todo dilacerado, com fome, com sede. Quando fala dilacerado, irmãos, as costelas de Jesus estavam para fora, porque ele foi moído mesmo. É igual pegar uma carne, já viu quando moe a carne? Ele foi moído. E sabe o que alegra o meu coração, irmãos? Eu quero dizer uma verdade para você nessa noite. Eu quero que você guarde essa verdade no teu coração. Deus sempre irá levantar um Simão Sirineu no teu caminho. Deus sempre irá levantar um Simão Sirineu no teu caminho. Sabe por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir nenhum propósito pelo qual foi chamado sozinho. Só que o que mais me chama a atenção é que os Simões Sirineus que Deus coloca na nossa vida, muitas das vezes, são pessoas inesperadas, pessoas que muitas das vezes a gente nunca viu na vida, mas elas aparecem para a gente, que a gente possa suportar o peso da cruz, apesar que ele foi obrigado, ele foi forçado a carregar a cruz. A gente pode virar uma chave aqui nessa noite. E sabe qual chave que é essa? Ao invés de falar assim, Jesus, a minha cruz está tão pesada, fala assim, Jesus, coloca um Simão Sirineu no meu caminho. Coloca um Simão Sirineu no meu caminho. Jesus, eu não estou capaz de suportar essa cruz. Traga um Simão Sirineu. Talvez esse Simão Sirineu vai viajar 1.600 quilômetros, só para ajudar você a cumprir mais um trecho da tua caminhada, irmãos. E o que eu estou falando aqui não é uma heresia, é uma verdade, porque Deus faz essas coisas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque na minha trajetória com Cristo, já passaram-se vários Simão Sirineu, que eu vi uma vez só, mas me ajudou a cumprir mais um trecho. Eu tenho certeza que aí você, no seu lugar, se você parar para pensar, você vai falar assim, não, é verdade, pastor. E muitas das vezes a gente não dá ênfase para o Simão Sirineu, sabe por quê? Porque a gente foca só na cruz. Estou falando alguma bobeira? Você não vai ouvir muito falar de Simão Sirineu. É raro, porque só fala dele um trechinho. E forçado o Simão Sirineu a carregar a cruz. Mas ele faz parte, irmãos, do contexto e da trajetória de Cristo Jesus, no caminho mais importante da história da humanidade. Não era qualquer caminho. Jesus não estava a caminho de uma festa, Jesus não estava a caminho de uma
de uma celebração. Jesus estava a caminho da morte, e uma morte terrível. E eu louvo a Deus pelos Simões Sirineus que Deus coloca nas nossas vidas, irmãos. Quantas vezes eu já orei: Jesus, coloca o Simão Sirineu no meu caminho. Você nunca viu o rosto dele? Às vezes você vai olhar para o lado, você vai imaginar, mas poderia ter sido fulano, está aqui, né? Poderia ter sido ciclano. Talvez Jesus olhou para o lado e pudesse imaginar: será que é João que está aqui me ajudando a pegar essa cruz? Será que é Pedro? Será que é Tiago? Mas ele olha para o lado, não, e vê um homem, do nada, que estava ali de passagem. Glória a Deus por isso, irmãos. Os Simões Sirineus são muito importantes nas nossas vidas. São eles que nos ajudam a suportar processos. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou compartilhar novamente. Eu lembro uma vez que nós, na época de escola, eu e meus amigos, a gente tinha o costume de pegar as bicicletas e sempre fazer uns passeios por trilhas, né? Lá onde eu morava tinha muita vegetação, tinha muitas trilhas. Quem aqui é de Minas Gerais sabe que tem muitas montanhas, né? Muitos morros, diferente aqui da Flórida. E teve uma vez, esse dia era um dia muito importante, era um dia que a gente ia ter uma prova que era muito importante. E a gente pegou e, à tarde, pela manhã, decidimos ir fazer o passeio de bicicleta. Na época eu já era crente, já cria em Jesus. E eu lembro que a gente foi longe por uma trilha, muito longe. Só tinha mato e trilha, não tinha casa, não tinha nada. E a gente foi, na hora de retornar para casa, o pneu da minha bicicleta furou. E parece que a gente é aquele premiado da turma, né, que sempre traz um peso. Eu falo um peso assim: se tiver que furar o pneu, vai ser o do Hélito. Quantos aqui é assim, irmãos? Parece que a gente é premiado. Tinha tanto pneu para furar, o meu pneu furou. Aí os meninos falaram: mas tinha que ser o pneu do Hélito. E eu lembro que eu falei: meu Deus, nós estamos longe de casa, nós não temos nada, está no meio do nada. Mas eu tinha que chegar em casa para a gente poder ir para a escola. Só que quando aconteceu aquilo ali, veio uma alegria tão grande no meu coração, que eu comecei a louvar o Senhor Jesus, de verdade, comecei a louvar a Deus. Aí os meninos tiveram a ideia de pegar o meu pneu e encher com grama, que ninguém tinha levado nada, não tinha levado bomba, não tinha levado nada. A gente andava tão preparado, né? E ali eu comecei a pedalar e o pneu cheio de grama, grama não, capim na verdade. E eu com a cabeça baixa comecei a adorar a Deus. Então essa atitude gerou nos meninos também, que não era, eles não criam em Jesus, mas isso gerou neles também uma questão de adoração. Não teve murmuração. E ali eu comecei a pedalar. Eu falei: meu Deus, eu vou agarrar todo mundo, ninguém vai chegar na escola, vai perder a prova. E eu lembro que um percurso ali, irmãos, foi do nada. Eu estou falando literalmente do nada mesmo. Eu vi uma mão colocada no meu ombro. E uma voz veio no meu ouvido e falou assim: ei, irmão. Eu olhei para o lado assim, tinha um cara numa bicicleta dessas. Quem lembra daqueles camelão no Brasil? Já lembra? Alguém lembra daqueles camelos? Que fala, a gente apelidava lá de camelo, uma bicicleta antiga, feia, que tinha uma garupa atrás. Ele coloca a mão no meu ombro e fala assim: vamos arrumar o pneu da tua bicicleta? Eu olhei 2 vezes, eu falei: eu estou vendo um fantasma. Aí eu falei assim: sim, vamos arrumar. Aí ele pediu para me parar e os meninos estavam lá na frente. Eu lembro que os meninos pararam a bicicleta, olhou para trás e falou assim: mas o que é esse homem aí? Todo mundo ficou espantado. Eu falei: eu não sei, apareceu do nada. E ele tinha na garupa da bicicleta dele uma oficina, irmãos. Tinha tudo para arrumar um pneu de bicicleta. E a gente falou: Senhor, deixa que a gente arruma. Ele: não precisa, eu vou arrumar o pneu da tua bicicleta. E ele começou a falar para a gente assim: olha, nunca deixa de adorar o Senhor. Começou a falar, e a gente calado. Ele arrumou o pneu da minha bicicleta e falou comigo assim: olha, não se preocupa, você vai chegar a tempo de ir para a escola, ninguém vai perder a prova.
a gente subiu na bicicleta, espantado mesmo, estava todo mundo espantado e seguimos viagem. Alguns minutos depois a gente olhou para o lado e esse homem tinha sumido. Pastor, você está falando bobeira? Não, irmão, estou falando milagres. A gente cumpriu o percurso, cheguei em casa, fomos para a escola e quando chega na escola lá os meninos falam assim, cara, eu tenho certeza que aquele era um anjo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que era. Eu estou falando algo aqui nessa noite, sempre do Senhor, irmãos, irá levantar um Simão Sirineu para a gente cumprir a nossa trajetória. O contexto aqui talvez possa parecer assim, nada a ver, mas Deus é Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Simão Sirineu foi cirúrgico na trajetória de Jesus, irmãos, para que ele cumprisse o propósito. Mas o que Simão Sirineu foi fazer em Jerusalém? Ele foi lá para cumprir um ritual religioso. Devido ao fracasso do judaísmo na época, por vários escândalos. Quantos aqui lembram que Jesus, em determinada época, determinada parte que ele entra no templo, ele começa a chutar ali as coisas, porque as pessoas estavam fazendo dos templos ali comércio. Às vezes não é muito diferente do tempo de hoje também. Então havia um escândalo na época. E Simão Sirineu foi ali para poder cumprir um propósito, movido por um ato religioso do teu coração. Percorreu um percurso gigantesco. Ele queria fazer um sacrifício para que houvesse um perdão de pecados sobre a vida dele e sobre a vida da tua família. E nessa época, para que pudesse ser cumprido vou dizer aqui um ritual, e ele chega no tempo da Páscoa, um dia depois que Jesus estava ali reunido com os discípulos, no dia seguinte, Jesus caminho de Gólgota, ele estava a caminho do templo. E era, para que ele pudesse cumprir esse ritual, ele precisava estar vestido com roupas finas de linho, uma roupa branca, uma roupa sem mancha, e estava segurando um cordeirinho, para poder fazer um sacrifício desse cordeirinho, para que houvesse remissão de pecados. Então a intenção dele deslocar de Cirene para Jerusalém é uma intenção boa, não era? Ele não foi lá perder o tempo dele, ele foi lá porque ele queria tirar o fardo do pecado sobre a tua casa, sobre a tua família. E algo que era feito nesse ritual era que o cordeirinho era sacrificado para que houvesse um derramar de sangue, para que houvesse remissão de pecado. Só que ele não imaginava que na trajetória até o templo, ele iria ver ali uma multidão, um alvoroço, porque um homem inocente estava sendo crucificado. Mas é óbvio que diante dos olhos de todos ali, Jesus era condenado. Eu fico imaginando Simão Sirineu pensando assim, poxa, mas logo agora, eu saí de tão longe para fazer o que eu tinha que fazer, agora está essa multidão aqui no caminho do templo. Por quê? Agora, se ele não cumpre isso, como é que ia ser a frustração dele ao voltar para casa? A esposa, os filhos iam perguntar, e aí, Simão Sirineu, deu tudo certo? Porque foi um percurso para ir, agora é um percurso para voltar, amém? E o ritual tinha que ser cumprido, Marco, da forma certinha, roupa branca, sem nenhuma mancha. Um cordeirinho também branco, sem nenhuma mancha. Tanto que quando chegava na porta do templo, havia uma verificação disso. Irmãos, todos estão entendendo? Eu estou sendo rápido aqui para a gente não passar do horário, porque a gente sempre está passando do horário. Então havia uma verificação, mas no meio do caminho, a multidão, o alvoroço. Simão Sirineu é obrigado, forçado a carregar a cruz. Só que tem um detalhe aí. Sabe qual que é esse detalhe? Que a cruz estava pingando sangue, irmãos. Já parou para pensar? A cruz estava encostada aqui em Jesus. Então, ali era muito sangue na cruz. Talvez pedaços de carne, né? Porque estava carregando a cruz nas costas. E eu fico imaginando o soldado falando assim, agora você tem que ajudar ele a carregar a cruz. E ele falou, meu Deus, vou sujar minha roupa.
vou sujar minha roupa. E se eu sujo a minha roupa, como que eu chego até o templo para cumprir o que eu vim cumprir aqui? Estão entendendo? A história de Simão Sirineu é muito linda, irmãos. Mas ele teve que carregar a cruz. Eu fico imaginando ele colocando a cruz aqui, como está ali naquela imagem. Ali o sangue já começou a derramar nas vestes. Ele olhando aquele sangue descendo e falando: meu Deus, não tem outra roupa aqui para trocar. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele caiu ali do meio do nada, irmãos. Já aconteceu isso com você, você cair numa situação no meio do nada? Você está indo resolver um BO, você cai em outro. Porque ele estava indo resolver um BO, que era tirar o fardo do pecado da tua casa. Ele como sacerdote. Porque aqui traz uma responsabilidade para nós homens. Nós somos sacerdotes do nosso lar. A gente precisa pagar um preço pela nossa família. E era o que Simão Sirineu estava indo fazer, pagar um preço pela tua família. Ele não estava medindo esforço, ele caminhou, ele andou 1.600 quilômetros para chegar até Jerusalém, no tempo da Páscoa, para voltar para a tua casa com a consciência limpa de que ele cumpriu o ritual. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, Jesus não nos chamou para cumprir um ritual. Amém? Jesus não nos chamou para cumprirmos um ritual religioso. Aí eu vejo ele ali segurando a cruz, a roupa toda suja. Imagina, Luiz, e pensando: agora deu ruim. Era a única roupa branca que eu trouxe, de linho fino. Ele podia ter pensado assim: gente, tanta gente, esse soldado vai forçar logo eu. Já aconteceu isso com você, não já? Alguém pegar você assim de experimento? Vocês estão pegando a visão, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Um outro detalhe que Jesus chega no seu trajeto, o lugar onde ia colocar a cruz, ia ser crucificado. Você pode ficar imaginando ali Simão olhando para o céu. Aí ele olha para a posição do sol, né? O sol já estava para qualquer momento se pôr. E ele tinha aquele dia para cumprir o ritual. Ele fica imaginando assim: meu Deus, vai passar o tempo de eu cumprir meu sacrifício. E agora? Ia passar o tempo dele cumprir o sacrifício e também eu estou sujo agora e o tempo vai passar de eu cumprir o sacrifício. O que eu vou fazer? Sabe o que é interessante? Que todo Simão Sirineu que Deus coloca no nosso caminho, irmãos, tanto você quanto o Simão Sirineu irão viver histórias extraordinárias, irão viver experiências surreais. Porque um dia Deus coloca um Simão Sirineu na tua vida, outro dia você é Simão Sirineu na vida de alguém. Você vai aparecer na história de alguém do nada, sem entender porquê, para quê. Mas Simão Sirineu, quando vê Jesus sendo crucificado, e naquela trajetória, ele pode ter olhado e falado assim: olha, esse homem não é um condenado, eu estou ajudando um homem inocente. Porque era praticamente, eu creio, irmãos, que era impossível estar perto de Jesus e não sentir que Jesus havia nele a essência do próprio Deus. Então, Jesus vai para a cruz, ele é crucificado, o véu se rasga. E ali, Simão Sirineu olha para suas vestes sujas e deve ter pensado assim: olha, eu acabei de fazer parte de um grande acontecimento. Eu fui forçado, mas eu acabei de fazer parte de um grande acontecimento na história da humanidade.
Quem que é esse daí que está sendo crucificado? É Jesus. E ali tinha lá, Jesus era uma forma blasfemadora, até a gente leu aqui que eles se prostraram ali para adorar Jesus, mas eles estavam blasfemando, colocaram ali uma coroa de espinho, colocaram lá rei dos judeus, era uma forma irônica. Eu fico imaginando Simão e Sirineu olhando assim. Esse aqui é o meu rei. Eu vim cumprir um ritual religioso. E agora eu acabei deparando com aquele que é capaz. Ali no corpo dele, ali nas vestes dele, havia o sangue de Jesus Cristo. Simão Sirineu não foi capaz de chegar no templo. Simão Sirineu não foi capaz de cumprir o ritual, porque o tempo se passou, as suas roupas estavam sujas. Mas Simão Sirineu teve uma grande experiência na tua vida, irmãos. Simão, ele ficou face a face com Jesus. Ele participou de um grande acontecimento da história. Simão, ele não foi pingado pelo sangue de um animalzinho sem mancha, um cordeiro. Ele foi lavado pelo próprio sangue de Cristo Jesus. O cordeiro que naquele dia seria o acontecimento da nova aliança que nós temos com Jesus hoje. Porque Jesus se entregou na cruz, ele foi moído, ele foi morto, para que o véu se rasgasse. É por isso que hoje nós, quando a gente peca, a gente não precisa mais cumprir rituais, porque a gente tem o próprio sangue de Jesus que nos lava e que nos purifica. Simão Sirineu agora tem que cumprir o percurso de volta. Ele viu que aquilo que tinha acontecido ali não era anormal, não era normal, era anormal. Porque Jesus ressuscita e agora ele tem que cumprir o teu trajeto de volta. Obviamente ele trocou de roupa, né? Para voltar para casa. Então ele pega a tua roupa ali, dobra a tua roupa, guarda aquela roupa sanguentada, porque ele ajudou Jesus a carregar a cruz e volta para Cirene. Não tinha comunicação naquela época de celular. Então a esposa, os filhos ansiosos para a volta de Simão Sirineu. Papai foi cumprir ritual, papai foi pagar um preço pela remissão, para que a gente possa ser perdoado. E quando Simão Sirineu chega em casa, irmãos, ele deve ter sentado ali com a família, porque aquilo para ele era marcante, esse deslocamento para Jerusalém. Papai, e aí, como é que foi lá no templo? Não, filho, não teve templo, não teve ritual, porque no meio do caminho eu fiz parte de um acontecimento que mudou a história, que mudou o contexto da nossa vida. Uai, mas pai, você não matou o cordeirinho lá? Não, eu vi o cordeiro sendo crucificado. Eu fico imaginando ele pegando aquelas vestes sujas de sangue, abrindo ela e falando assim: aqui está o sangue do cordeiro. E de uma forma física mesmo, que foi derramado sobre ele. De uma forma real, de uma forma verdadeira. Talvez, irmãos, você é movido na tua vida por uma motivação, assim como ele foi movido por uma motivação religiosa. Mas no meio do caminho, ou no seu destino, a alguns metros de chegar no templo, ele fez parte de um grande acontecimento. Porque Deus é Deus de propósito, e de alinhamento, e de mudança de vida. É por isso que eu e você precisamos, sabe, trilhar a visão correta, a visão daquilo que Deus tem como reino para mim e para a tua vida. E não tem ninguém na história da Bíblia, que eu falo quando Jesus se fez carne, que se encontrou com Jesus e não teve a sua vida de uma forma transformada e impactada. Todos estão entendendo, irmãos? Eu estou resumindo bem um pouco sobre Simão e Sirineu por causa do tempo. Mas ele cumpriu o que ele tinha ido lá cumprir, mas não da forma que ele imaginava.
Agora ele volta para casa falando assim: agora nós temos, o véu se rasgou, agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas como assim, papai? Filho, se a gente pecar, a gente tem um lá que pagou o preço por nós. Um sangue inocente foi derramado na cruz. Porque Ele nos purifica de todo o pecado, irmãos. Ele nos lava de todo o mal. Ele nos limpa de tudo aquilo que não presta. Amém. Os Simões Sirinês, eles são muito importantes, irmãos. São pessoas que vão vir do nada para ajudar a gente na trajetória das nossas vidas. Tenha o teu coração aberto para viver esse tipo de milagre. Às vezes ele vai passar na tua vida por um dia, talvez ele vai passar na tua vida por algumas horas, talvez por 2 dias, mas eles são importantes. Eu sei que o que mais nos marca são as pessoas que vêm e ficam. Eu sei o que mais nos marca são aquelas pessoas que a gente caminha muito tempo junto. Mas cada Simão Sirineu, ele é importante na nossa trajetória. Porque tanto você quanto o Simão Sirineu, irmãos, vão ter experiências para contar. Jesus deu uma olhada assim e falou assim: quem que é esse homem? De onde que ele veio? E Simão Sirineu pensando: o que eu estou fazendo aqui? Que contexto louco, né? Se fosse num contexto real, teria ali o João, né, que era mais chegado de Jesus, que poderia estar ali. Jesus, eu estou aqui contigo, amigo. Eu vou com você até o fim, ajudar a carregar essa cruz. Mas não, era Simão Sirineu. Era Simão Sirineu. Ele estava limpinho, irmãos. Alguns minutos depois ele está aí lá, todo sujo de sangue, carregando a cruz. Do nada. Esteja disposto a ajudar alguém a carregar a cruz dele, irmãos. Jesus não chamou você para carregar a tua cruz sozinho, não. Isso é uma mentira que coloca muitas das vezes. E antes de você pensar daqui para frente que a tua cruz está pesada, pensa assim: existe Simão Sirineu. Eles vêm do nada, mas Deus vai deslocar da onde Ele tiver que deslocar para colocar no teu caminho, para que você cumpra o propósito pelo qual Deus chamou você. E o que eu estou falando aqui não é uma mentira, são coisas que eu vivo e são realidades do Evangelho. Amém? Eles são importantes na nossa trajetória. E glória a Deus pela vida deles. Porque cada um de nós aqui somos um Simão Sirineu também. Cada um de nós aqui somos um Simão Sirineu também. Pode ter certeza que tem uma pessoa que está falando de você em algum momento. Olha, teve um dia que eu estava passando tal, do nada apareceu um tal de Luiz na minha vida. E me emprestou um dinheiro, não conheço, não sei de onde que veio, mas eu estava precisando. Vi ele por 10 minutos, mas ele ajudou a resolver o meu problema, ele ajudou a resolver o meu B.O. Esse é o movimento do reino de Deus, irmãos. E sabe o que eu amo? Que Jesus, ele sempre nos mostra que ele precisou de um Simão Sirineu para ajudar ele a cumprir o propósito pelo qual ele estava indo. Amém? E quando a gente pensa dessa forma, a nossa caminhada vai se tornando mais leve. Porque aí a gente entende que quando Jesus fala: lançai sobre mim o vosso fardo, porque esse é do propósito pelo qual Simão Sirineu tinha ido a Jerusalém. O fardo estava pesado sobre a casa dele, o fardo estava pesado sobre a família dele, e de certa forma ele queria que esse fardo ficasse mais leve. Deus usa as pessoas, amém? Deus usa seres humanos
para fazer parte da nossa caminhada. Como eu já fui abençoado por tanto Simão Sirineu que passou pela minha vida, irmãos, e vão continuar passando. Não feche o teu coração para eles. Eles têm lugar de honra na nossa caminhada. Eles têm lugar de honra na nossa caminhada. Por que, pastor, você está falando isso? Porque ele está mencionado na Bíblia, irmãos. Um pequeno trecho, mas fala dele. Poderia simplesmente ter anulado ele e falado que Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir. Mas ele foi mencionado na Bíblia. Eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. Simão Sirineu, o homem que ajudou a Jesus carregar a tua cruz. Um homem que veio de tão longe, percorreu um percurso longo. Eu quero convidar você nessa noite. Você que está aqui, muitas das vezes está dizendo assim: como meu fardo está pesado, como a cruz que eu tenho carregado está pesada. Abra o teu coração para que o Senhor possa enviar reforço. Abra o teu coração para que Jesus possa enviar ajuda, irmãos. Abra o teu coração para que você possa ter experiências sobrenaturais. E não só isso, eu quero convidar você também a orar e falar assim: Senhor, me usa como um Simão Sirineu na vida de outras pessoas. Porque como eu posso ver um irmão carregando uma cruz, Jesus, e não ter coragem de colocar um dedo para ajudar ele? Talvez você vai fazer isso à força, porque o Espírito Santo de Deus faz isso com a gente. Às vezes você não vai, aí vem aquele empurrão, quando você acha que você cai dentro da situação, irmãos. Mas eu tenho certeza que nessa noite que não vai preciso ser feito isso. Há no teu coração a disponibilidade de avanço no reino de Deus. Entenda que, ainda que você se sinta assim: olha, eu sou tão pequenininho, mas Deus quer usar você. Ainda que as suas motivações não sejam as corretas no sentido de entendimento, mas Deus vai levar você a viver situações corretas com entendimento correto. Ele foi movido pela religião, ele foi movido pelo judaísmo, mas ele volta com experiência marcante na tua vida. Agora não precisava mais daqueles rituais. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada Simão Sirineu, Pai. Obrigado, Senhor, por cada Simão Sirineu que já passou pelas nossas vidas. Talvez eles viajaram de tão longe só para nos dar uma assistência. Nem sabiam, estavam indo para fazer algo, mas nos deparávamos com a assistência que o Senhor enviou. Obrigado também, Pai, porque quantas vezes o Senhor nos deslocou de lugares, até de nações, simplesmente para cumprir um simples propósito, Deus, de ajudar alguém a suportar, carregar a tua cruz. Nós te louvamos por isso, Pai. Pai, nós te glorificamos por isso. Pai, nós honramos o teu santo nome nessa noite. Nos ensina, Pai, nos dê um coração dispostos a sermos como Simão Sirineu, Jesus. Mas nós não queremos fazer esforçados. Nós queremos ver a situação, Pai, de certa forma fazer parte daquilo. Talvez no seu lugar aí nessa noite,
você possa estar assim, olha, como está difícil, pastor. Mas eu quero dizer para você, existe um Simão Sirineu no teu caminho, irmãos. Existe um Simão Sirineu no teu caminho. Você vai chegar lá. Tudo que Deus falou, irmãos, não é uma promessa aleatória. Toma posse. Jesus cumpriu o propósito que ele tinha que cumprir. Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele tinha que cumprir. Da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Meu protetor, meu protetor, tua mão me firma, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Eu lembro que um dia aqui, nesse mesmo lugar, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Do nada, irmãos, veio do nada. Eu lembro que eu estava num dia tão angustiado, tão triste, mas tão triste. Esse homem veio até aqui, a gente reunido no Salão Forget. E eu comecei a caminhar com ele para esse corredor aqui. E ele falou comigo assim, algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, o Espírito Santo me revela o teu coração, o Espírito Santo fala com o teu coração, você está muito triste. Mas o Senhor manda te dizer que Ele vai levantar Simão Sirineu na tua vida. Eu amo a história de Simão Sirineu porque ela é real, irmãos. E eu falo de todo o meu coração que se eu e a minha família, a gente ainda está de pé, é por cada Simão Sirineu que Jesus colocou no nosso caminho. Porque eles, de fato, ajudam a gente a carregar a nossa cruz, irmãos. Sozinho não dá para suportar. Valoriza os Simões Sirineus. Eles são muito, muito importantes. E eu louvo a vida de cada um deles. Porque eles vieram do nada.
pessoas aleatórias. Mas Deus trouxe, irmãos. Alguns Deus deslocou de longe para cá. Por isso que a Bíblia é um livro real, um livro verdadeiro. A gente precisa tomar posse dessas realidades, irmãos. Não dê ouvido para qualquer lorota que você ouve. Dê ouvido pela palavra de Deus. Ela é real, ela é viva e eficaz. Eu sou grato a Deus pela vida de cada Simão Sirineu que Ele coloca, irmãos. Porque ninguém chega lá sozinho. Ninguém cumpre propósito sozinho. Tenha certeza que toda palavra liberada, ela inclui o Simão Sirineu nela, irmãos. Amém. Dá um abraço no teu irmão aí. Fala para ele que Deus abençoe a tua vida. Amém. Pode se assentar. Queria convidar aqui a Fabrícia, ela vai dar um recado aqui.